Está no ar mais um Pautando e Comentando aqui na TV Aberta São Paulo. E no programa de hoje a gente vai conversar com a escritora Andressa Almeida. É isso mesmo, autora do livro Por Baixo da Capa. Mas antes de a gente conversar com a Andressa, a gente vai conferir um VT para conhecer um pouquinho sobre a trajetória dela. Bora lá! Andressa Faria de Almeida foi abusada sexualmente pelo irmão dos 6 aos 16 anos. Andressa compartilha sobre a luta pela superação do abuso intrafamiliar em suas redes sociais. Em 2024, publicou o livro Por Baixo da Capa, em que expõe como lida com o fato de ter sido abusada durante mais de 10 anos pelo irmão mais velho. Agora, no Pautando e Comentando, a escritora conversa com a gente. Bom dia, Andressa. Seja bem-vinda aqui ao Pautando e Comentando. Eu agradeço aqui por seu tempo e a sua história, né? A gente apresentou já você aqui para o pessoal, a gente mostrou um VT contando um pouco. E eu gostaria de que você pudesse, assim, de começar a falar como que você entendeu que você estava sendo abusada pelo seu irmão. Eu só entendi que era abuso com mais de 20 anos, quando eu comecei a estudar sobre feminismo na faculdade. Então, demorou muito para eu entender. E eu acho que isso é muito produto desse assunto não ser falado, desse assunto não ser tratado, nem nas famílias, nem nas escolas, nem na sociedade de uma forma geral. Então, eu demorei muito a ter essa compreensão, e um dos motivos pelos quais eu falo publicamente sobre é justamente por entender a importância do assunto ser falado, do assunto ser tratado publicamente. E você começou a expor isso nas redes sociais, né? Você tem um perfil no Instagram com muitos seguidores. Como é que foi essa ideia de levar isso para as redes? Porque você também relata, né, que você não teve o apoio da sua família, e nas redes sociais também tem um pessoal que, infelizmente, né, diz, como posso dizer, mas diz muito ódio, né? Tem um discurso assim bem complicado. Como é que foi essa ideia de levar isso para as redes? Foi algo bem paulatino. Acabou acontecendo muito rápido, porque quando eu decidi lançar o livro foi muito rapidamente aceito pela editora e poucos meses depois já foi lançado, e nesse meio eu já criei o perfil. Mas antes de eu escrever o livro, antes de eu decidir lançar o livro, teve aí muito trabalho terapêutico envolvido, muito trabalho da minha psicóloga envolvido. E o livro, a princípio, foi escrito como uma ferramenta terapêutica, e só quando eu terminei o primeiro ciclo do livro, eu estou escrevendo o próximo, eu conversei com a minha psicóloga e ela falou: bom, você fala muito bem, está muito bem escrito, eu acho que a gente deveria levar isso ao público. E aí, depois de muito tempo tratando com ela, eu decidi fazer isso. E eu entendi que era importante para mim. Fazia sentido no meu processo de cura tornar ele público para ajudar outras pessoas, para ajudar a causa. E aí eu virei 180 graus, a minha carreira era como crítica de cinema, eu fui trabalhar com isso diretamente e tô nessa desde meados de 2024. Então, assim, foi tudo muito rápido, mas teve um processo aí anterior de preparação. E sobre falta de apoio, eu não tenho contato com a minha família desde desse meio aí tempo de 2024. Foi quando eu rompi de vez de relação e foi a melhor coisa que eu fiz para mim. E sobre hate, tem muito hate. Eu tenho um destaque lá no perfil de haters, justamente respondendo haters, porque eu acho que a verdade é que os haters existem porque esse assunto é um baita tabu. As pessoas ficam muito incomodadas de alguém falar publicamente sobre isso. As pessoas ficam incomodadas porque elas lembram que elas viveram isso, elas lembram que elas foram coniventes com histórias assim, elas lembram que elas já causaram esse tipo de dano. E a verdade é que o problema é delas, elas vão ter dois trabalhos, se incomodar e deixar de se incomodar, porque eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Então é um pouco como eu manejo essa situação. Sim, pelo menos assim, do que eu acompanhei lá no seu perfil e o pessoal quiser acompanhar, eu senti que você parece que tem uma força, né? Você tira uma força que eu não sei da onde para poder realmente compartilhar isso, né? E você fala que você
sofreu isso, né, do seu irmão, dos 8 aos 16, é isso? Não, foi dos 6 aos 16 pelas minhas lembranças mais claras. Mas tudo indica que começou antes, provavelmente quando eu tinha 3, 4 anos. Porque aí que as memórias vão se apagando também, né? Exato, né? A gente oblitera muitas memórias. E a gente vive, Andressa, numa sociedade, principalmente no Brasil, fortemente, que é cristã, né? E tem essa coisa da culpa cristã, e tem honrar pai e mãe. Então, assim, como é que. Tem todos esses dizeres, né? E como é que você vê isso nesse sentido que você não tem mais esse contato, né? Por mais que você não teve o apoio dos seus pais, né? Mesmo falando, e de forma muito saudável, você hoje é contato zero, né? Com a sua família. Mas a sua família era grande, você tem parentes? Como é que foi as outras pessoas, né, da família também? Você teve algum apoio deles ou também foi tudo igual? Eles foram ali na onda dos seus pais? Então, a minha família como um todo não me apoiou. A única pessoa da minha família de origem que me apoiou foi a minha madrinha. E é a única com quem eu mantenho contato, tenho uma ótima relação. Ela mora em Portugal, mas sempre que ela tá aqui a gente tá junto. Enfim, ela sempre abraçou muito a minha causa desde que a gente retomou contato. Mas o resto da família não me deu apoio. E foi muito difícil para mim, a princípio, me afastar. Eu comecei a fazer terapia para tratar a questão do abuso em 2015. Eu só consegui me afastar ano passado. Então, assim, foram 10 anos aí que eu tentei conciliar a minha cura com a convivência com eles, porque eu me sentia extremamente culpada com a perspectiva de me afastar. Eu achava que eu tinha que ser a filha deles, a irmã do meu irmão. Eu achava que eu tinha que estar lá, que eu tinha que dar um jeito da gente se curar juntos. Até que eu entendi que eles não viam problema no que aconteceu. Eles achavam que estava tudo bem e eles não queriam lidar com essa questão. Em nenhuma esfera e não iam me ajudar com isso. E foi aí que eu entendi que eu tinha que me afastar, mas foi muito difícil me afastar. Não por saudade, não sinto saudade de verdade, mas muito por culpa, por me responsabilizar por estar longe, por ter crescido nessa sociedade que acha que os pais têm que ser honrados em qualquer circunstância, e esquece o resto do versículo, né? Não irá os seus filhos. Então, foi muito difícil o processo de afastamento e é, de um modo geral, com muitos sobreviventes, assim. Mas quando é possível, quando o sobrevivente consegue se afastar, a qualidade de vida muda muito. A minha, pelo menos, mudou demais. E tem uma palavra que há um tempo ela é um modismo, né, de redes sociais, e eu vejo um pouco dessa forma também, que é rede de apoio, né? Como se todo mundo tivesse uma rede de apoio, porque na realidade muitas pessoas não têm, né? As pessoas tiram uma força de onde não tem. Você teve alguma rede de apoio nesse processo, além da psicologia, né, da terapia, né, que é uma rede de apoio, às vezes é a única rede de apoio que as pessoas têm, ou tem alguém, alguma outra pessoa que te, né, nessa trajetória toda, né, desde que você começou a romper esse ciclo de abusos, né? Então, sim, eu tenho meu marido, que é o meu maior apoiador. Ele é argentino, ele veio para o Brasil para cuidar de mim, basicamente, para estar comigo. Conviveu com a minha família enquanto eu fazia questão de conviver. E sempre me ajudou muito em todo o processo. E hoje ele é muito feliz com o que eu estou fazendo, porque ele fala que ele sabia de alguma forma que ia terminar assim, comigo tornando público e fazendo algo de bom com isso, que é o que eu busco fazer agora. Sempre os meus amigos que souberam foram muito apoiadores, foram muito meu sustento, a minha força. Então, sim, eu tenho, felizmente, uma rede de apoio grande, mas nem todo mundo tem. E por muito tempo eu também não tive, né? Eu comecei a ter quando eu comecei a falar para as pessoas o que eu tinha vivido e quando eu comecei a aceitar a ajuda das pessoas. Então, também tem um pouco isso. Não vai ter rede de apoio se você não tiver coragem de falar o que aconteceu. Não vai ter rede de apoio se você não tiver coragem de pedir ajuda. E às vezes as primeiras pessoas que você pede ajuda, as primeiras pessoas que eu pedi ajuda foram os meus pais, não vão te dar ajuda. Então é difícil, mas é possível a gente construir essa rede, sim.
Sim, e você fala, né, começou, que você lembra, assim, aos 6 anos, e, né, é uma idade que você ainda não tem esse contato, até então, né, não se tem esse contato com sexualidade, de entender, nem sabe o que tá, o que tá acontecendo, né, nesse sentido, e o seu irmão é mais velho, né? Bem mais velho. Ele tem quase 6 anos a mais que eu. É uma diferença grande, né? Provavelmente já tinha uns 12 por aí, Exato. quando ele começou, né? E provavelmente você não sabia, assim, você não sabia o que estava acontecendo. Obviamente que você não sabia o que estava acontecendo. E assim, você deveria ter amigas ou amigos, primas que também tinham irmãos. Você em algum momento pensou que isso é comum de irmãos fazerem, né? Você chegou a conversar ou com alguém para falar que isso entendesse essa dinâmica, Era né, normal. tóxica, horrível que acontecia, era normal? Então, nunca falei com amiguinhas, mas é interessante porque o meu caso foi bem particular nesse sentido. O meu irmão, por muito tempo, por muitos anos, ele foi o único menino da família. Então, minhas primas não tinham irmãos, tinham irmãs. Então, eu sabia que era diferente ter irmã e ter irmão, mas eu não sabia que o que eu estava vivendo era errado. Com 8 anos, foi a primeira vez que eu falei para minha mãe que meu irmão me tratava como uma prostituta e ela não fez nada. Meu pai ficou sabendo, também não fez nada. Mas eu falei muito naquele instinto de sentir que estava me fazendo mal, mas sem entender. E a partir do momento que os meus pais não fazem nada, que eu peço ajuda na igreja também, e na igreja nada acontece, eu meio que entendi que, bom, essa é a relação que eu tenho com meu irmão. É isso. Essa é a nossa irmandade. E ele buscava muito naturalizar. Quando eu comecei a me afastar para não acontecer mais, ele tentava muito naturalizar para mim, falar que isso era normal, que irmãos faziam isso, que a gente estava treinando para a vida adulta, que a gente estava se melhorando para sermos adultos melhores e coisas do tipo. Então, eu vivi num meio que tentou muito naturalizar. Eu falo bastante disso no livro também, de sentir vergonha, sentir medo e ao mesmo tempo sentir que era aquilo ali, que era isso que eu tinha e que eu ia ter pro resto da vida. Então, não, eu nunca pedi ajuda para amiguinhas, mas as outras ajudas que eu pedi meio que me fizeram sim naturalizar tudo que eu estava vivendo. E quando você fala que ele falava isso, né, que era normal, treinar para a vida, algo assim, quantos anos vocês tinham, mais ou menos? Quando eu comecei a me afastar, eu tinha 16. E ele tem 5 anos a mais, quase 6. Ele tinha 21, 22. E até então você falou que se afastou deles, mas da família, mas você morava com eles até quanto tempo Eu atrás? morei com eles até os meus 28 anos, Hoje que você foi está quando eu com casei. Eu tô com 35. 35, então já tem uns anos. E aí, nessa parte assim, já adulta, ou né, você já chegou a enfrentar, já teve algum tipo de discussão, de enfrentamento com seu irmão? Um episódio, uma única ocasião, que eu tava começando a entender o que eu tinha vivido, tava entendendo que era abuso e tava com muita raiva. E eu comecei a me afastar ainda mais dele. Não tava conseguindo, naquela época, tratar ele como irmã. E em determinado dia, ele virou para mim e falou: sei por que você está se afastando de mim. É por causa das coisas que eu fiz. E ele não verbalizou exatamente o que ele fez, mas ficou subentendido entre a gente. E aí ele acrescentou que o que ele fez comigo foi porque fizeram com ele também. E aí tem várias coisas. Eu não sei se é verdade, e eu não sei se for verdade, é verdade o que ele contou, que tinha sido uma pessoa do condomínio que a gente morou quando era mais novo. Então, é uma questão que muita gente me pergunta. Seu irmão foi abusado também? Se foi, eu não sei, não tenho certeza, eu não duvido, mas eu não posso cravar. E se foi, eu não duvido que tenha sido dentro da família também. Então, sim, aconteceu esse episódio que foi um episódio único, assim, não se repetiu. E talvez também algumas pessoas façam essa pergunta como se justificasse, né? De certo modo. Sim, exatamente.
Muitas vezes a pessoa, não, porque quem abusa, quem é abusado vai abusar. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Obviamente, a pessoa que é abusada vai ter uma tendência a exteriorizar isso de alguma maneira? Vai. Mas se ela tratar, ela não vai abusar de outras pessoas. E se tratar é uma escolha. A gente escolhe se tratar ou não. Certo. E durante esse tempo, você sentiu, até nesses embates que vocês tiveram, algum tipo de remorso ou de arrependimento dele? Ou ele sempre foi muito frio, seco? Como é que você... Nesse Você episódio, conseguiu fazer essa leitura dele? Assim, de um modo geral? nesse episódio específico, ele chorou falando que ele tinha sido abusado. Foi a primeira vez que eu vi ele se emocionar, mas assim, ele não me pediu desculpa, ele não demonstrou que ele lamentava o que tinha acontecido. Mais tarde, quando eu Arrependimento, tô. né? Oi? Não demonstrou arrependimento. Não, mais tarde, quando eu contei para a família toda, ele falou: Mas às vezes você me procurava, sabe? Querendo dizer que, enfim, que eu que ia atrás, que era uma coisa consentida, sendo que começou quando eu não tinha nem noção do que estava acontecendo. Então, não, ele nunca demonstrou de forma prática arrependimento. E a verdade é que eu acho que não muda muito. Eu acho que talvez mudaria se ele tivesse demonstrado arrependimento e tivesse decidido se tratar e tivesse decidido ser uma pessoa que entende que tem um problema e que precisa de ajuda. Nunca foi o caso, nem dele, nem dos meus pais, assim. Então, isso também é motivo para eu estar longe hoje. Sim, e ele, eu acho que você até compartilhou isso nas suas redes, que ele tinha namoradas, né? Não Tinha. tinha uma... E ele, assim, da última, você não tem contato mais com ele, né? Mas você sabe se ele continuou, tinha relacionamentos duradouros, ou era, como que era Então, isso? no final do meu convívio com ele, ele estava namorando com uma menina que era de São Paulo, inclusive. E basicamente ela foi lá em casa algumas vezes, ele foi na casa dela algumas vezes. E era namoro assim, de levar em casa, de estar em casa, mas eu não conheci. Eu nunca nem vi rede social dela, porque ele fazia questão de não me mostrar absolutamente nada, de nenhuma namorada dele. E Não eu, sabe nem se era mais nova, se era da idade dele, alguma coisa mais ou assim? menos da idade dele. Mais ou menos, essa era mais ou menos da idade dele, mas ele namorou meninas mais novas também. E ele fazia questão de eu ter contato zero com essa pessoa. E eu sei por quê, né? Porque ele tinha medo de eu falar tudo que ele fez. Então, ele nunca deixou eu ser amiga das minhas cunhadas, ter mínima proximidade com as minhas cunhadas. Não, não. E você se afastou dos seus pais? Assim, você tem tios, tias? Não lembro se você falou. Tenho tios, também não tenho mais relação com eles. Tenho vó, não tenho mais Ninguém relação ninguém também. te apoiou, você chegou a falar. Eles sabem, né? Sabem, todo mundo sabe de tudo e todo mundo sempre achou errado eu falar publicamente sobre, eu continuar falando do assunto, enfim. Todo mundo sempre foi contra. E você tá desde, acho que desde 2024, né, sem falar com eles. E nesse período, eles te procuraram? Minha Tentaram um mãe, contato? no Não. início, tentou contato através do meu marido. E aí, quando eu falei para ela o motivo de eu estar me afastando, ela meio que falou que não tinha sido bem assim, que ela não lembrava que eu tinha pedido ajuda. Enfim, não admitiu que ela tinha sido conivente, assim como meu pai, não admitiu que eles não tinham feito nada, em nenhum momento disseram que iam fazer algo diferente, e eu entendi que desse mato não ia sair nenhum nada positivo, sabe? Então, foi aí que eu decidi me afastar de vez. Certo, Andressa. Eu quero agradecer a sua participação aqui no programa, pelo seu tempo, é, pela sua coragem, porque eu acho que pela situação que você passou, as pessoas vendem muito, ah, você tem que ser forte, você tem que ser. Mas eu acho que o ser humano às vezes não tem força, não é todo mundo que tem força, sabe? Por tudo que passa, eu acho que nós somos seres individuais e você vem com uma força e rompendo, né, essas situações de abuso, se expondo de certa forma.
E você, nas redes sociais, ou seja, a gente comentou no começo, né, que você recebe algumas críticas negativas, mas e positivas também. Tem pessoas que passaram pela mesma situação, porque eu acredito que, infelizmente, possa ser comum, mas como muitos pais fazem, muitas pessoas fazem, leva tudo debaixo do pano, né? Sim, infelizmente isso acontece muito. O abuso intrafamiliar é o mais comum, isso é estatístico. 90% dos casos de abuso são dentro da família e a gente calcula aí que só 10% dos casos são denunciados. Então os números são gigantescos. E é algo sistêmico, não é algo individual, é algo que vai passando de geração para geração se não for tratado. E é por isso que eu falo sobre isso. E eu agradeço seu elogio, eu agradeço seu reconhecimento, porque sim, é um trabalho difícil, mas que eu tenho muito orgulho de estar fazendo. E você quer deixar algum recado para os telespectadores? Quer passar seu Instagram? Então, meu Instagram é @andressa.escreve. Também é assim no TikTok. Tem o meu livro primeiro por baixo da capa. Vocês encontram tanto como e-book como livro físico. E falem sobre, sabe? Não tenham medo de conversar a respeito de abuso intrafamiliar. Abuso intrafamiliar é o mais comum e, infelizmente, deixa danos que são irrecuperáveis, são irreversíveis. Então a gente precisa conversar sobre, nem que seja para cuidar das vítimas, fazer com que as vítimas tenham uma vida de qualidade e também para evitar que novas vítimas existam, porque se a gente não falar, novas vítimas vão estar sendo feitas de vítimas nesse momento e sempre. Certo, Andressa. Obrigado, viu, pelo seu tempo, pela sua Nada. disposição. E espero que a gente possa conversar em outra oportunidade. Sim. E é isso. Obrigado. Até uma próxima, viu? É isso, a gente vai fazer um intervalo e o Pautone Comentando volta já. Não saia daí. Estamos de volta com o Pautone Comentando e agora a gente vai conferir um VT sobre um perfil no Instagram que mostra de lugares em São Paulo, em vários lugares do Brasil, que não existem mais. É o Acervo de Lugares Inexistentes. Vamos ver? A página Acervo Lugares Inexistentes no Instagram, administrada por Luísa Guarnieri, compartilha momentos de pessoas em lugares do Brasil que não existem mais. Vejam só uma seleção de alguns lugares que foram postados no perfil.
É isso, o Pautone Comentando tá chegando ao fim. Eu espero vocês na semana que vem. Tchau!